Os 10 principais aspectos acerca do inconsciente, desvendando a mente humana. A mente humana é um território vasto e complexo, e um dos elementos fundamentais que a compõem é o inconsciente. Desde os primórdios da psicanálise com Sigmund Freud até os avanços de Carl Gustav Jung, o inconsciente tem sido objeto de fascínio e pesquisa na exploração dos mistérios da mente. Nesta reportagem, mergulharemos nos 10 principais aspectos que envolvem o inconsciente, abordando desde a teoria psicanalítica até o papel nos processos criativos e na influência em nossas escolhas e decisões. Afinal, compreender essa dimensão invisível é essencial para desvendar os mistérios da mente humana. Primeiro, Freud e a teoria psicanalítica. Sigmund Freud foi o pioneiro na exploração do inconsciente e desenvolveu a teoria psicanalítica, destacando a importância de desejos, impulsos e memórias reprimidas que afetam o comportamento humano. Sigmund Freud, um médico neurologista austríaco, é reconhecido como o pai da psicanálise e o pioneiro na exploração do inconsciente. Seu trabalho revolucionário na área da psicologia teve um impacto profundo na compreensão da mente humana e na forma como encaramos o comportamento humano. No final do século XIX e início do século XX, Freud desenvolveu sua teoria psicanalítica, baseada em suas observações clínicas e estudos sobre pacientes com problemas emocionais e psicológicos. Ele acreditava que a mente humana era dividida em 3 níveis: inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Mas foi o inconsciente que capturou sua atenção e tornou-se o cerne de sua teoria. Para Freud, o inconsciente era um reservatório de pensamentos, desejos, memórias e impulsos inacessíveis à consciência. Ele acreditava que muitos dos nossos comportamentos e emoções eram moldados por conteúdos inconscientes, dos quais não tínhamos plena consciência. Esses conteúdos muitas vezes eram reprimidos, ou seja, empurrados para o inconsciente por serem dolorosos, traumáticos ou socialmente inaceitáveis. Dentro do inconsciente, Freud identificou elementos cruciais que afetam o comportamento humano. Os desejos e os impulsos reprimidos são fundamentais em sua teoria. Esses desejos, que podem ser de natureza sexual ou agressiva, são frequentemente censurados pela sociedade e pela moralidade, levando-os a serem empurrados para o inconsciente. No entanto, esses desejos não resolvidos continuam exercendo uma influência significativa sobre nossos pensamentos e ações, mesmo que de forma camuflada ou simbólica. Outro aspecto importante do inconsciente, conforme delineado por Freud, são as memórias reprimidas. Traumas passados ou experiências dolorosas que não foram adequadamente processadas são armazenados no inconsciente e podem ressurgir de maneira disfarçada. Essas memórias reprimidas podem manifestar-se em sonhos, lapsos de memória ou sintomas físicos e psicológicos. A psicanálise, método terapêutico desenvolvido por Freud, visava trazer à tona esses conteúdos reprimidos e tratar o indivíduo através da exploração do inconsciente. Ao analisar os sonhos, atos falhos, lapsos na fala ou escrita, e associações livres, Freud buscava entender os padrões e símbolos presentes no inconsciente, buscando desvendar as raízes dos problemas emocionais. Apesar de ter enfrentado muitas críticas e controvérsias, a teoria psicanalítica de Freud teve um enorme impacto na psicologia e influenciou diversas áreas das ciências humanas. Suas ideias sobre o inconsciente, desejos reprimidos e a importância do passado na formação do presente abriram caminho para uma compreensão mais profunda da mente humana e para novos desenvolvimentos na psicologia e na psicoterapia. Mesmo com algumas revisões e modificações ao longo do tempo, as contribuições de Freud continuam a moldar o campo da psicologia até os dias atuais. Segundo, processos mentais inconscientes. O inconsciente é uma parte da mente que contém informações e experiências que não estão acessíveis à consciência, mas que influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos.
Os processos mentais inconscientes são uma faceta fascinante e complexa da mente humana que desempenham um papel fundamental na compreensão do comportamento e das experiências humanas. O inconsciente, uma das camadas da mente, contém informações e experiências que não estão prontamente disponíveis à consciência, mas que exercem uma influência poderosa sobre nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Para entender a natureza dos processos mentais inconscientes, é essencial explorar a estrutura da mente em diferentes níveis. A mente pode ser dividida em três componentes principais: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é a parte da mente em que estamos cientes no momento presente, onde residem nossos pensamentos, percepções e sensações imediatas. O pré-consciente refere-se a pensamentos, memórias e informações que não estão conscientemente presentes, mas que podem ser facilmente trazidos à consciência com um esforço mínimo. No entanto, é no inconsciente que encontramos uma vasta rede de memórias, desejos, impulsos e sentimentos reprimidos, além de conteúdos emocionais carregados e experiências do passado que não estão prontamente acessíveis à consciência. Essas informações muitas vezes são empurradas para o inconsciente para proteção contra ameaças psicológicas ou traumas que podem ser muito perturbadores ou inaceitáveis para o indivíduo em sua totalidade. No entanto, mesmo que não estejam conscientemente disponíveis, esses conteúdos inconscientes continuam a influenciar nossas vidas diárias. Os processos mentais inconscientes podem manifestar-se de várias maneiras, afetando nosso comportamento, humor e escolhas sem que tenhamos plena consciência disso. Por exemplo, padrões repetitivos de comportamento que não compreendemos completamente podem ser reflexo de impulsos inconscientes, ou nossas preferências e aversões podem estar enraizadas em experiências passadas que não lembramos conscientemente. Uma forma notável pela qual os processos mentais inconscientes emergem é através dos sonhos. Freud acreditava que os sonhos eram a estrada real para o conhecimento do inconsciente. Os sonhos, em sua perspectiva, eram uma expressão simbólica de desejos e medos reprimidos que ganhavam vida durante o sono, quando a censura da mente consciente era enfraquecida. Ao analisar os elementos e símbolos presentes nos sonhos, era possível acessar insights sobre os conteúdos inconscientes. Além disso, os processos mentais inconscientes também desempenham um papel significativo na formação de hábitos, crenças e na resolução de problemas. Nossas ações e reações cotidianas podem ser moldadas por influências desconhecidas do inconsciente, e situações desafiadoras podem ser resolvidas através de processos intuitivos ou insights que emergem de fontes não conscientes. A compreensão dos processos mentais inconscientes é uma tarefa complexa e envolve uma variedade de teorias e métodos, como a psicanálise, a psicologia cognitiva e a neurociência. Ao explorar essas camadas mais profundas da mente humana, os psicólogos e pesquisadores buscam uma compreensão mais abrangente da natureza humana e uma maneira mais eficaz de lidar com problemas emocionais e psicológicos. Em resumo, os processos mentais inconscientes são uma parte intrincada e poderosa da mente humana que contém informações e experiências inacessíveis à consciência, mas que exercem uma influência significativa em nosso comportamento, emoções e pensamentos. A exploração e compreensão desses conteúdos inconscientes podem fornecer insights valiosos sobre o que nos motiva, nos afeta e molda nossa visão de mundo, possibilitando uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Terceiro, memória implícita. A memória implícita é uma forma de memória que é adquirida e utilizada inconscientemente, envolvendo habilidades motoras, condicionamento e memórias emocionais. A memória implícita é um aspecto fascinante do funcionamento da mente humana, caracterizado por ser uma forma de memória que é adquirida e utilizada inconscientemente. Diferente da memória explícita, que envolve a capacidade consciente de recordar fatos e eventos específicos, a memória implícita refere-se a um tipo de aprendizado que ocorre sem a necessidade de uma lembrança consciente.
Esta forma de memória desempenha um papel fundamental em várias áreas da nossa vida cotidiana. Entre os principais elementos da memória implícita estão as habilidades motoras, o condicionamento e as memórias emocionais. As habilidades motoras representam um aspecto crucial da memória implícita. Através da prática repetitiva de determinadas ações e movimentos, nosso cérebro forma memórias implícitas que nos permitem executar tarefas de forma mais eficiente ao longo do tempo. Por exemplo, ao aprender a andar de bicicleta, no início, precisamos pensar conscientemente em como pedalar, manter o equilíbrio e girar o guidão. No entanto, com a prática, essas ações se tornam automáticas, realizadas de maneira quase inconsciente, graças à memória implícita que se desenvolveu. Outra parte importante da memória implícita é o condicionamento. Neste processo, o cérebro aprende a associar estímulos e respostas de forma automática, sem a necessidade de uma consciência explícita. O famoso experimento do condicionamento clássico realizado por Ivan Pavlov com cães exemplifica esse conceito. Pavlov mostrou que, ao associar um estímulo neutro, como o som de um sino, com a apresentação de comida, os cães passaram a salivar apenas com o som do sino, mesmo na ausência da comida. Esse aprendizado ocorreu inconscientemente, e a resposta, salivação, se tornou uma memória implícita. As memórias emocionais são outro componente essencial da memória implícita. Nossas experiências emocionais são frequentemente armazenadas de forma implícita, e essas memórias podem influenciar nossas reações emocionais futuras. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um evento traumático pode desenvolver reações emocionais intensas quando exposta a situações que lembram o evento, mesmo que não esteja conscientemente lembrando-se dele. A memória implícita também desempenha um papel fundamental em processos inconscientes de tomada de decisão e resolução de problemas. Através do aprendizado implícito, adquirimos conhecimento prático e habilidades que podemos utilizar sem estarmos conscientemente cientes de como fazemos. Isso pode ser observado em atividades cotidianas, como dirigir um carro, tocar um instrumento musical ou até mesmo em tarefas mais complexas, como tomar decisões rápidas em situações de risco. A pesquisa sobre memória implícita tem sido extensivamente explorada em diversas áreas, como a psicologia, neurociência e educação. Compreender como a memória implícita funciona é fundamental para o desenvolvimento de métodos de ensino e treinamento mais eficazes, além de fornecer insights valiosos sobre a natureza da mente humana e como aprendemos e nos adaptamos ao mundo ao nosso redor. Em suma, a memória implícita é uma forma essencial de memória que nos permite adquirir e usar conhecimentos e habilidades de maneira inconsciente. Ela está envolvida em habilidades motoras, condicionamento e memórias emocionais, bem como em processos de aprendizado, tomada de decisão e adaptação ao ambiente. É uma prova notável do funcionamento complexo e eficiente da mente humana, enriquecendo nossa compreensão sobre como adquirimos conhecimento e nos desenvolvemos como indivíduos. Quarto, percepção subliminar. A percepção subliminar refere-se à capacidade do cérebro de processar informações sensoriais abaixo do limiar da consciência, o que pode influenciar nossas atitudes e comportamentos sem estarmos cientes disso. A percepção subliminar é um intrigante fenômeno que se refere à capacidade do cérebro de processar informações sensoriais abaixo do limiar da consciência. Isso significa que somos capazes de receber estímulos sensoriais sem estarmos conscientemente cientes deles. Esses estímulos subliminares podem ser visuais, auditivos ou táteis, e seu processamento ocorre de forma rápida e inconsciente, muitas vezes sem que percebamos sua influência direta sobre nossas atitudes e comportamentos. Estudos sobre a percepção subliminar revelaram que mesmo quando não conseguimos identificar conscientemente um estímulo específico, ele ainda pode afetar nossas percepções e reações.
Um exemplo comum é a exibição rápida de imagens ou palavras durante um experimento, em que as imagens são apresentadas tão rapidamente que não temos tempo para processá-las conscientemente. No entanto, essas informações podem influenciar nossas respostas subsequentes, demonstrando que a mente está processando informações mesmo sem estarmos conscientes disso. Um dos principais campos em que a percepção subliminar tem sido estudada é na área da publicidade e marketing. Empresas muitas vezes utilizam mensagens ou imagens subliminares em suas campanhas com a intenção de influenciar as escolhas do consumidor. Embora a eficácia dessas estratégias seja frequentemente debatida, a percepção subliminar desperta o interesse de muitos profissionais de marketing, que procuram maneiras sutis de impactar a decisão do consumidor sem que este perceba diretamente a influência. Além do marketing, a percepção subliminar também tem sido objeto de estudo em outras áreas, como psicologia, neurociência e comportamento social. Pesquisas indicam que estímulos subliminares podem afetar nossas atitudes e julgamentos sobre diferentes temas, como preferências por produtos, reações emocionais, percepção de estereótipos e até mesmo a tomada de decisões. No entanto, é importante notar que a percepção subliminar não é uma panaceia mágica para controlar o comportamento humano. Embora estudos tenham demonstrado sua influência em ambientes controlados de laboratório, a extensão de sua aplicação no mundo real é complexa e, em muitos casos, controversa. A capacidade de processar informações subliminares pode variar entre indivíduos, e mesmo quando ocorre, seu impacto pode ser limitado ou influenciado por outros fatores cognitivos e emocionais. É fundamental que os estudos e aplicações relacionadas à percepção subliminar sejam conduzidos com ética e responsabilidade. O conhecimento desse fenômeno nos permite compreender melhor a complexidade da mente humana e como ela pode ser influenciada de maneiras sutis. No entanto, é importante reconhecer que nossa consciência também desempenha um papel crucial em nossas decisões e comportamentos, e que a percepção subliminar não pode ser vista como uma forma infalível de manipulação ou controle. Em conclusão, a percepção subliminar representa a capacidade da mente de processar informações sensoriais abaixo do nível de consciência. Esse fenômeno intrigante pode influenciar nossas atitudes e comportamentos, mas é apenas um dos muitos fatores que moldam nossas respostas e escolhas diárias. Como seres conscientes, é importante que estejamos cientes das influências sutis em nosso ambiente, buscando um equilíbrio entre a compreensão do inconsciente e a tomada de decisões informadas em nossas vidas. Quinto, influência nos sonhos. O inconsciente desempenha um papel significativo nos sonhos, que são manifestações simbólicas de desejos, medos e conflitos internos. Os sonhos, há séculos, têm intrigado a humanidade. Considerados janelas para o inconsciente, eles desempenham um papel significativo na psicologia e na compreensão da mente humana. Os sonhos são experiências mentais que ocorrem durante o sono e são caracterizados por uma variedade de imagens, narrativas e emoções. Embora nem sempre possamos entender claramente o que eles significam, os sonhos são considerados manifestações simbólicas de desejos, medos e conflitos internos, permitindo uma exploração profunda do mundo interior de uma pessoa. O inconsciente, segundo a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, é um reservatório de pensamentos, sentimentos e impulsos inacessíveis à consciência, mas que exercem uma influência significativa em nosso comportamento e personalidade. Os sonhos são, portanto, uma das formas mais acessíveis de explorar esse mundo escondido do inconsciente. Ao longo de sua obra, Freud descreveu os sonhos como a estrada real para o conhecimento do inconsciente. Ele acreditava que nossos desejos e impulsos mais profundos encontravam expressão nos sonhos, muitas vezes em forma de símbolos e metáforas. Por meio de sua técnica da interpretação dos sonhos, ele sugeriu que os conteúdos latentes, os desejos e sentimentos subjacentes, se manifestam nos sonhos como conteúdos manifestos, as imagens e narrativas que experienciamos.
Os sonhos podem refletir uma variedade de emoções e situações internas, desde medos e ansiedades até desejos e aspirações. Através das imagens oníricas, o inconsciente encontra uma forma de se comunicar, muitas vezes de uma maneira simbólica e subjetiva, que pode desafiar nossa compreensão consciente. Além de Freud, Carl Jung também desempenhou um papel significativo na exploração do simbolismo nos sonhos. Ele argumentava que os sonhos continham arquétipos universais, símbolos e temas compartilhados por todas as culturas e indivíduos. Esses arquétipos eram representações do inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de experiências e memórias humanas que influenciam nossas percepções e comportamentos. Os sonhos podem fornecer insights valiosos sobre nossos desejos reprimidos, traumas não resolvidos e questões não enfrentadas. Ao trazer à tona esses conteúdos inconscientes, os sonhos têm o potencial de nos ajudar a lidar com questões emocionais e psicológicas, permitindo uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. No entanto, interpretar os sonhos nem sempre é uma tarefa fácil. Os símbolos e imagens que aparecem nos sonhos são altamente subjetivos e podem variar de pessoa para pessoa. O mesmo símbolo pode ter significados diferentes para indivíduos diferentes, o que torna a análise dos sonhos uma atividade desafiadora. Em resumo, a influência nos sonhos é um tópico de grande interesse para a psicologia e a psicanálise. Os sonhos são manifestações simbólicas de desejos, medos e conflitos internos que encontram expressão por meio de imagens e narrativas oníricas. Ao explorar os sonhos, podemos obter vislumbres do mundo escondido do inconsciente e abrir portas para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da complexidade da mente humana. Embora decifrar os significados dos sonhos possa ser desafiador, o processo de autoexploração e autodescoberta que eles proporcionam é inestimável para o crescimento pessoal e o bem-estar emocional. Sexto, defesas psicológicas. O inconsciente está ligado às defesas psicológicas, mecanismos que protegem a mente contra pensamentos ou emoções ameaçadoras ou perturbadoras, como a negação e a repressão. As defesas psicológicas são mecanismos complexos que estão intrinsecamente ligados ao funcionamento do inconsciente, desempenhando um papel essencial na proteção da mente contra pensamentos ou emoções ameaçadoras ou perturbadoras. Esses mecanismos, desenvolvidos pelo psiquismo humano ao longo do tempo, servem como uma espécie de muro protetor para lidar com conteúdos emocionais dolorosos, traumáticos ou que vão contra nossos valores e crenças. Uma das defesas psicológicas mais conhecidas é a negação, que envolve a recusa em reconhecer uma situação ou emoção que pode ser perturbadora ou desagradável. É uma forma de escapar temporariamente de uma realidade desconfortável, ignorando ou minimizando sua existência. Por exemplo, uma pessoa que recebe um diagnóstico médico sério pode negar a gravidade da doença, a fim de evitar o enfrentamento da realidade dolorosa. Outro mecanismo comum é a repressão, que consiste em afastar pensamentos, memórias ou desejos dolorosos para o inconsciente, impedindo que cheguem à consciência. Essa defesa pode ser uma forma de proteção contra conteúdos que são percebidos como ameaçadores para o bem-estar psicológico. No entanto, apesar de estar fora da consciência, esses conteúdos reprimidos ainda podem exercer influência sobre o comportamento e as emoções da pessoa. Além da negação e da repressão, existem muitos outros mecanismos de defesa psicológica, como a projeção, se atribuir a outros sentimentos ou características que são nossos, a racionalização, justificar comportamentos ou pensamentos questionáveis, e a sublimação, canalizar impulsos indesejados em atividades socialmente aceitas e produtivas. Embora as defesas psicológicas tenham um propósito protetor, elas também podem ter consequências negativas quando usadas de forma excessiva ou inadequada. Dependendo da situação e do indivíduo, esses mecanismos podem levar à negação da realidade, dificultar o enfrentamento de problemas ou emoções, prejudicar relacionamentos e bloquear o desenvolvimento pessoal.
O papel das defesas psicológicas pode ser amplamente compreendido através da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Para Freud, esses mecanismos eram um componente central da estrutura da personalidade, e sua compreensão era fundamental para o processo de psicanálise e autoconhecimento. A psicoterapia pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os indivíduos a lidar de forma mais saudável com suas emoções e pensamentos, bem como a identificar e trabalhar com suas defesas psicológicas. Através do processo terapêutico, é possível trazer à consciência conteúdos reprimidos e encontrar maneiras mais adaptativas de lidar com situações difíceis ou traumas do passado. Em resumo, as defesas psicológicas são mecanismos desenvolvidos pela mente para proteger-se contra pensamentos ou emoções ameaçadoras ou perturbadoras. A negação e a repressão são alguns dos exemplos mais comuns desses mecanismos. Embora desempenhem um papel importante na proteção psicológica, é importante estar ciente de que o uso excessivo ou inadequado dessas defesas pode ter efeitos negativos em nossa saúde mental. A busca pelo autoconhecimento e, se necessário, a ajuda terapêutica podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais adaptativas para lidar com as questões emocionais e psicológicas. 7. Complexos e arquétipos. Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, expandiu a teoria do inconsciente coletivo, explorando os complexos, padrões comportamentais inconscientes e arquétipos, imagens e símbolos universais. Carl Gustav Jung, um dos mais importantes psicólogos e psiquiatras do século XX, foi discípulo de Sigmund Freud por um período, mas posteriormente desenvolveu suas próprias teorias, expandindo o conceito do inconsciente coletivo e introduzindo os complexos e arquétipos como elementos fundamentais na compreensão da mente humana. A teoria de Jung aprofundou-se na compreensão do inconsciente, indo além da abordagem puramente individual de Freud. Ele propôs a existência do inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique que contém elementos comuns compartilhados pela humanidade, além das experiências pessoais. O inconsciente coletivo é a reserva de imagens, símbolos e padrões comportamentais universais, presentes em todas as culturas e mitologias. Dentro do inconsciente coletivo, Jung identificou os arquétipos. Os arquétipos são imagens e símbolos universais que refletem experiências fundamentais e inatas compartilhadas por todos os seres humanos. Eles são padrões inatos que influenciam nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, muitas vezes sem que estejamos cientes disso. Por exemplo, o arquétipo da mãe representa a figura materna, protetora e nutridora, e é uma imagem presente em todas as culturas. Da mesma forma, o arquétipo do herói simboliza a busca pela superação de desafios e a conquista de vitórias, sendo uma figura recorrente em mitologias e contos populares ao redor do mundo. Os complexos, por outro lado, são padrões comportamentais inconscientes que surgem em resposta a eventos significativos em nossas vidas. Eles são formados a partir de experiências pessoais e memórias emocionalmente carregadas, que podem se tornar uma parte importante da nossa psique, influenciando nossas atitudes e comportamentos. Por exemplo, um indivíduo que teve uma experiência traumática na infância pode desenvolver um complexo de inferioridade, que moldará sua visão de si mesmo e sua interação com o mundo, mesmo que não esteja consciente disso. O complexo é como uma subpersonalidade dentro da psique, agindo de forma independente e influenciando nossas escolhas e reações. Os complexos podem entrar em conflito uns com os outros e com os arquétipos, criando tensões e desafios em nosso desenvolvimento pessoal. Jung acreditava que, ao explorar e integrar esses conteúdos inconscientes, poderíamos alcançar um estado de individuação, um processo de autodescoberta e desenvolvimento de uma identidade mais completa e harmoniosa. A abordagem de Jung para a psicologia trouxe uma compreensão mais ampla da mente humana, destacando a importância dos elementos compartilhados por toda a humanidade, além das experiências individuais.
Seus conceitos de complexos e arquétipos fornecem uma visão profunda da riqueza da psique humana, permitindo uma exploração mais profunda do inconsciente e uma busca constante pelo equilíbrio e crescimento pessoal. Enquanto Freud focava nas experiências pessoais e conflitos internos, Jung ampliou o horizonte da psicologia, enfatizando a busca por significado e a conexão com os aspectos universais da condição humana. 8º, processos criativos. Muitas ideias criativas emergem do inconsciente, como a resolução de problemas, a inovação e a arte, sendo frequentemente acessadas através do estado de fluxo ou intuição. Os processos criativos são uma das facetas mais fascinantes e enigmáticas da mente humana. Eles envolvem a capacidade de gerar novas ideias, solucionar problemas de maneira original e criar expressões artísticas únicas. Grande parte desse processo criativo emerge do inconsciente, uma parte da mente que opera abaixo do nível da consciência e contém uma riqueza de informações, experiências e conexões que muitas vezes não percebemos diretamente. A criatividade é um processo complexo que pode ser influenciado por uma variedade de fatores, incluindo o conhecimento, a motivação e o ambiente. No entanto, é no inconsciente que muitas das conexões mais surpreendentes e inovadoras são formadas. O inconsciente é um repositório de informações que muitas vezes não estão disponíveis à consciência imediata, mas que continuam a ser processadas e trabalhadas nos bastidores da mente. Um estado mental conhecido como o fluxo é frequentemente associado ao processo criativo. O fluxo é caracterizado por uma profunda concentração e imersão em uma atividade, onde a pessoa está totalmente envolvida no que está fazendo, perdendo a noção do tempo e do espaço. Nesse estado, a mente está aberta e receptiva a novas ideias e insights, permitindo que a criatividade flua de forma espontânea e natural. A intuição também desempenha um papel fundamental no processo criativo. A intuição é uma forma de conhecimento que não depende de raciocínio lógico, mas surge de um conhecimento interno e instintivo. É como se o inconsciente nos fornecesse informações valiosas que não podem ser explicadas racionalmente, mas que podem ser fundamentais para encontrar soluções criativas e originais. A arte é um domínio em que a criatividade é frequentemente expressa de forma poderosa. Muitos artistas relatam que suas melhores obras emergem de um lugar profundo dentro de si mesmos, onde o inconsciente é livre para se manifestar e criar. Através da arte, os artistas podem explorar emoções, ideias e experiências de maneiras únicas e pessoais, transmitindo mensagens e significados que vão além das palavras. A inovação também é um resultado frequente do processo criativo. Empreendedores, inventores e cientistas muitas vezes encontram soluções inovadoras para problemas complexos, permitindo avanços significativos em diversas áreas. A capacidade de pensar fora da caixa e enxergar além do óbvio é frequentemente associada à criatividade, que busca novas conexões e abordagens inovadoras. No entanto, é importante notar que a criatividade não é um domínio exclusivo de algumas pessoas. Todos nós possuímos a capacidade de sermos criativos em nossas vidas diárias. Ao permitir que nosso inconsciente participe do processo criativo, podemos abrir caminho para novas ideias, soluções e possibilidades. A prática da meditação, a busca por novas experiências e o estímulo à imaginação são algumas das maneiras pelas quais podemos alimentar nossa criatividade e explorar o potencial do nosso inconsciente. Em resumo, os processos criativos são alimentados pelo inconsciente, uma fonte rica de informações e conexões que muitas vezes escapam à nossa consciência imediata. O fluxo e a intuição são estados mentais que permitem que a criatividade flua livremente, levando a ideias inovadoras e expressões artísticas significativas. A criatividade é uma habilidade que todos possuímos e que pode ser cultivada e nutrida, permitindo-nos explorar novas perspectivas e expandir os limites do conhecimento e da experiência humana. 9. Influência nas escolhas e decisões.
O inconsciente pode desempenhar um papel importante em nossas escolhas e decisões, muitas vezes moldando nossas preferências e direcionando nosso comportamento sem que estejamos conscientes disso. As escolhas e decisões que tomamos todos os dias são influenciadas por uma complexa interação de fatores conscientes e inconscientes. Embora gostemos de acreditar que nossas escolhas são totalmente racionais e baseadas na lógica, o papel do inconsciente é significativo e, muitas vezes, determinante em nossas preferências e comportamentos. O inconsciente é uma parte da mente que abriga emoções, memórias e desejos que não estão prontamente disponíveis à consciência, mas que continuam a exercer influência sobre nós. Essas influências podem ser sutis ou poderosas, dependendo do contexto e do conteúdo do inconsciente. Às vezes, escolhas e decisões são moldadas por experiências passadas, traumas não resolvidos, valores incutidos na infância ou desejos profundos que não reconhecemos conscientemente. Muitas das nossas preferências e aversões, mesmo as que parecem racionais, podem ser influenciadas por fatores inconscientes. Por exemplo, nossas escolhas alimentares podem ser influenciadas por memórias afetivas de comidas da infância ou por associações emocionais que fizemos em relação a determinados alimentos. Além disso, o inconsciente também pode desempenhar um papel importante na tomada de decisões complexas. As emoções, muitas vezes guiadas pelo inconsciente, podem influenciar nossas escolhas, mesmo quando tentamos ser puramente racionais. A tomada de decisões pode ser afetada por medos, desejos reprimidos e preocupações que nem sempre estão conscientes para nós. Outra forma em que o inconsciente influencia nossas escolhas é por meio de vieses cognitivos. Esses vieses são padrões de pensamento automáticos e inconscientes que podem levar a julgamentos e decisões enviesadas. Eles podem incluir viés de confirmação, que é a tendência de dar mais importância a informações que confirmam nossas crenças pré-existentes, ou viés de ancoragem, que é a tendência de se fixar em um ponto inicial ao tomar decisões, mesmo que essa âncora seja arbitrária. Reconhecer a influência do inconsciente em nossas escolhas e decisões é importante para nos tornarmos mais conscientes de nossos processos mentais e nos permitir tomar decisões mais informadas e alinhadas com nossos valores e objetivos. A autoexploração, a terapia e a prática da atenção plena são algumas das maneiras pelas quais podemos aumentar nossa consciência sobre os fatores inconscientes que influenciam nossas escolhas e, assim, tomar decisões mais conscientes e autênticas. Em resumo, o inconsciente desempenha um papel importante em nossas escolhas e decisões, influenciando nossas preferências, comportamentos e julgamentos sem que estejamos plenamente conscientes disso. Reconhecer essa influência pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas e alinhadas com nossos valores e objetivos, permitindo uma maior compreensão de nós mesmos e dos complexos mecanismos que guiam nosso comportamento diário. 10. Traumas e experiências passadas. Eventos traumáticos e experiências significativas do passado podem ser armazenados no inconsciente e continuar a afetar nossos sentimentos, comportamentos e relacionamentos no presente. Os eventos traumáticos e experiências significativas do passado têm o poder de deixar uma marca profunda em nossa psique e podem ser armazenados no inconsciente, mesmo que não estejamos conscientemente cientes disso. Essas memórias traumáticas podem permanecer vivas e ativas, influenciando nossos sentimentos, comportamentos e relacionamentos no presente. O trauma pode assumir várias formas, como abuso físico ou emocional, negligência, perda de entes queridos, experiências de violência ou acidentes traumáticos. Essas experiências podem sobrecarregar a capacidade de lidar com a situação no momento em que ocorrem, e o cérebro pode optar por armazená-las no inconsciente como um mecanismo de autopreservação. As memórias traumáticas armazenadas no inconsciente podem afetar-nos de maneiras sutis e complexas. Podemos experimentar flashbacks, pesadelos ou sensações de angústia inexplicáveis, muitas vezes sem compreender completamente sua origem.
Em alguns casos, essas memórias traumáticas podem levar a distúrbios de estresse pós-traumático, PTSD, onde a pessoa vive constantemente revivendo o trauma, mesmo anos após o evento ter ocorrido. Além disso, o trauma pode moldar nossos padrões de comportamento e reações emocionais. Por exemplo, uma pessoa que passou por um trauma de abandono na infância pode desenvolver padrões de evitação emocional em seus relacionamentos, protegendo-se contra a possibilidade de ser rejeitada novamente. Da mesma forma, alguém que experimentou um trauma de violência pode tornar-se hipervigilante e ansioso em ambientes desconhecidos ou ameaçadores. Essas memórias traumáticas também podem influenciar nossas crenças sobre nós mesmos e sobre o mundo. Podemos desenvolver uma visão negativa de nós mesmos como resultado do trauma, sentindo-nos indignos ou impotentes. Também podemos ver o mundo como perigoso e imprevisível, levando-nos a desconfiar de outras pessoas ou a evitar situações potencialmente desafiadoras. Enfrentar e curar traumas passados é essencial para o bem-estar emocional e o crescimento pessoal. Isso pode ser alcançado através da terapia, onde um espaço seguro e confidencial é fornecido para explorar e processar as experiências passadas. A terapia pode ajudar a trazer à tona as memórias traumáticas, permitindo que elas sejam reprocessadas e integradas de forma mais saudável. Além disso, práticas como a atenção plena e a autocompaixão podem ajudar a aumentar a consciência sobre os sentimentos e emoções relacionados ao trauma, permitindo-nos lidar com eles de forma mais compassiva e equilibrada. O autocuidado e a busca de apoio social também são fundamentais para o processo de cura do trauma. Em conclusão, as experiências traumáticas e significativas do passado podem ser armazenadas no inconsciente e continuar a afetar nossos sentimentos, comportamentos e relacionamentos no presente. Enfrentar e curar esses traumas é fundamental para promover o bem-estar emocional e permitir que possamos viver vidas mais autênticas e saudáveis. Com apoio adequado e autoexploração, é possível transformar os efeitos do passado em uma oportunidade para o crescimento pessoal e a resiliência emocional. O inconsciente permanece como um campo vasto e em constante evolução na compreensão da mente humana. Desde os primórdios da teoria psicanalítica até as abordagens mais contemporâneas, tem sido evidente que o inconsciente exerce uma influência significativa em nossas vidas, mesmo que de forma sutil e desconhecida. Desvendar seus segredos não apenas nos permite entender nossos pensamentos e comportamentos, mas também oferece oportunidades de crescimento pessoal e cura emocional. Ao explorar os processos criativos, os sonhos, os traumas do passado e os complexos que moldam nossos comportamentos, abrimos caminho para a autorreflexão e a autodescoberta. Reconhecer o papel do inconsciente em nossas escolhas e decisões nos possibilita tomar decisões mais conscientes e autênticas, permitindo que sejamos os verdadeiros protagonistas de nossas vidas. O inconsciente continua a ser um território a ser explorado e desvendado, e à medida que avançamos nessa jornada, ampliamos nossa compreensão da mente humana e de nós mesmos. No reino oculto de pensamentos adormecidos, onde a mente vagueia em devaneios insondáveis, habita o inconsciente, território proibido, onde segredos e mistérios são inquebráveis. Entre sombras e abismos, ele se esconde. No mais profundo recanto da psique humana, silencioso guardião do que nos responde. Nos traços ocultos que a vida emana. Nas águas do inconsciente, o sonho navega. Em barcos feitos de memórias e emoções. Vestígios de experiências que a mente carrega. Dançando em devaneios e ilusões. A trama invisível de arquétipos se tece. Símbolos ancestrais que transcendem o tempo. Na mente coletiva, a sabedoria cresce. E a alma mergulha em um mar de alento. Em suas profundezas, a sombra é revelada. Os traumas e medos que insistem em calar. Mas também a luz que anseia ser lembrada. Curando feridas, permitindo-se amar. Em formas abstratas, o inconsciente fala.
Ressurge em sonhos e criatividade. Explorando a mente, ele nos embala numa dança misteriosa de divindade. Inconsciente, labirinto inexplorado. Terreno sagrado, fonte de inspiração. Nas camadas mais profundas, o passado. E também o futuro em gestação. Sábio guardião das emoções e desejos. Nas entranhas da alma, o seu castelo. Revelando os segredos mais preciosos. Nos convites silenciosos do subconsciente elo. Assim, em cada ser, o inconsciente é um enigma. Um universo a ser descoberto com afinco. Na dança entre luz e sombra, alma e estigma. O inconsciente se revela em cada pensamento e instinto. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!